podcast. Hoje vai ser mais um talk show. O tema de hoje é Mulher Sábia. E as convidadas de hoje é a nossa irmã Nádia e a irmã Alexandra. Assim, passa. Para começar, eu acho que é uma mulher sábia para vocês. A mulher sábia é aquela que teme a Deus, aquela que busca a direção do Senhor em todas as áreas da sua vida. Eu penso assim também. Tanto é que na Bíblia, em Provérbios, né, fala muito sobre isso, né? Provérbios 14, 1 fala que a mulher sábia, ela edifica, a tola, ela destrói, né? Então eu creio que tendo a direção de Deus, ela se torna cada vez mais sábia. E também Provérbios fala, né? Provérbios 31, né? 31, 14 fala também sobre a mulher sábia. Então eu creio que a mulher sábia é isso, é temente a Deus, eu creio dessa maneira. E assim, também no meu ponto de ver, a mulher sábia é aquela que busca a Deus. Então assim, o que nós vamos fazer na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos, antes de fazer qualquer coisa, apresentar para o Senhor. Pedir a direção dele. Pedir a direção, porque às vezes a gente não pede e aí a gente acaba fazendo com as nossas próprias mãos e aonde sai do controle. Aí vai lembrar de Deus. Não, nós temos que pôr Deus acima de tudo, para Ele nós sermos direcionados, porque a sabedoria vem de Deus. Vem do alto, que é o Senhor, né? Também penso dessa maneira. Hoje em dia a gente vê muita mulher errando. Para vocês, o que é mais comum hoje no erro das mulheres? Olha, humanamente falando, eu, Alexandra, eu acho que a gente, falo por mim também, né? Nós mulheres, erramos a partir de quando não obedecemos à vontade do Senhor. E hoje as mulheres de hoje têm olhado muito mais para o mundo. O mundo lá fora é muito chamativo, é muito extraordinário para elas, né? Então eu creio assim, estão deixando lares, deixando filhos, e eu creio que não é isso que Deus, biblicamente falando, né, que fala para nós, né? Então infelizmente as mulheres hoje não querem, eu creio assim, não querem responsabilidade com família, com esposo, com ministério de igreja. Então eu creio que infelizmente estão mais indo pro lado do mundo. Sim, uma ilusão. Uma ilusão. E onde, infelizmente, às vezes acaba até quebrando a cara. Sim. Né? A mulher, ela tem pego um papel que não é para ela. A sociedade fala, a mulher tem que trabalhar, precisa ajudar dentro de casa. Mas quando falamos de casa, de lar, nós temos que ajudar o homem, o nosso marido. Nós somos ajudadora, auxiliadora. E às vezes nós acabamos pegando papel que não é para nós, passando por cima dos nossos esposos, querendo a responsabilidade, onde a gente chama isso para as nossas vidas e isso vai nos deixando cansada. E quando chegamos em casa não temos tempo para marido, para esposa. Nós somos auxiliadora, ajudar o esposo a resolver os problemas. O filho quer uma atenção, aí você está carregando coisas que não é para você. Não sou contra a mulher trabalhar, não sou contra a mulher ajudar, mas quando se fala de casa, família, a mulher tem que ser auxiliadora do esposo, não querendo aparecer mais com o esposo. Ela não pode tirar a autoridade do esposo. Ou querer pegar esse papel. Exatamente. É o que o mundo oferece, né? Exatamente. E quer deixar os dois igual, como se exatamente. o homem e a mulher fosse igual. Isso. E às vezes a mulher acaba fazendo isso, não sei se vocês concordam, acaba sendo prazeroso para ela, aonde infelizmente acaba cedendo, destruindo, né? É o que o mundo prega isso, né? Exatamente. O mundo prega, você tem que ser assim, você tem, às vezes até acredito que prega até mais, você tem que ser mais que o homem. Sim. Né? Não fala isso, né? Que o homem é a cabeça, né? Isso. Ele é o sacerdote. Exatamente. E a mulher é o auxiliador. Então eu creio que o mundo está oferecendo esse tipo de coisa. Exatamente. O mundo ele está maquiando a mulher. E isso não agrada a Deus. Porque Deus quer que nós estejamos ali ajudando, auxiliando a nossa família, os filhos. Então isso está fazendo com que famílias venham se destruindo. E a gente precisa ficar com a luzinha ligada, pedindo a sabedoria para Deus, que Deus venha nos iluminar
para fazer aquilo que tem que ser feito aos olhos de nosso Deus. Sim. E na Bíblia, tem alguma que vocês se inspiram, que é inspiração para vocês? A Bíblia, ela tem mulheres assim que nos inspiram, né? Abigail, Esther, Ruth, Maria, mas o que mais chama a atenção para mim foi a Abigail. A Abigail, ela é uma mulher virtuosa, valorosa, ela é intercessora, corajosa e temente ao Senhor. Então assim, ela era casada com Nabal, ele não temia o Deus vivo e ele era bem de posse. Então, só para concluir, acho que todos conhecem a história de Abigail. Ela é um exemplo que eu tiro para minha vida, uma mulher de coragem. Ela intercedeu pelo marido dela, onde ali Davi pediu um favor aos servos, mandou os servos pedir um favor a Nabal e ele recusou. E ele, chegando aos ouvidos de Davi, ele não era ungido ainda, Davi ficou furioso. E um empregado de Nabal chegou até Abigail e falou o que estava acontecendo. E com isso, Abigail, ela agiu rapidamente. Então isso me chamou a atenção, ela não deixou para amanhã o que ela podia fazer hoje. Ela teve a direção de Deus, ela foi corajosa e com isso ela se prostrou, ela se humilhou ao rei Davi, pegando toda a culpa para ela. Então ela foi uma mulher sábia, ela podia ter se vingado de Nabal por ele maltratar ela, por não ver ela uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, valorosa, com todos os seus predicados. Então assim, Abigail, aquilo que ia ser morte, ela trouxe vida. Deus honrou Abigail porque com 10 dias Nabal ele faleceu, ele morreu. Deus, né, tirou ele e Davi lembrou de Abigail. Então, de todas as esposas de Davi, ele viu em Abigail aquela mulher sábia, aquela mulher que intercedeu, que apaziguou. E isso chamou a atenção de Davi. Então, assim, ela é uma mulher assim, que nos mostra a atitude dela, corajosa, temente ao Senhor, e ela se humilhou. Então, e com isso, Davi, o que ia ser para a morte, ele perdoa tudo isso, as atitudes. Então ela foi uma mulher sábia. A sábia edifica e a tola destrói. Então ela me inspira. Então, eu, através desse acontecimento nosso aqui, eu me aprofundei mais por esses dias sobre mulheres dentro da Bíblia. Estudei bastante, li mais na Bíblia sobre isso, uma coisa que não tinha me chamado muita atenção. Ouvi muitos pastores pregando sobre isso. Na verdade, tem muitas mulheres na Bíblia, sabe? Muitas, gente, né? Débora, Dorcas, Esther, Abigail, Sara, Maria, mãe de Jesus, né? Muitas mesmo, e muitas me chamaram a atenção. E eu luto muito por ministérios de casais, todo mundo sabe que eu gosto muito desse ministério já, né? A gente trabalha sobre família e tal, e muita comunhão. Eu gosto muito disso, sabe? Eu luto por famílias por completo dentro da casa do Senhor. Eu sou muito contra destruição de casais, de família, de pais separados, mães, de filhos, entendeu? Eu sou muito contra isso porque eu creio que não é a lei de Deus. Mas dentro da palavra, com a tua pergunta, assim, dentro da Bíblia, o que chama muito mais a minha atenção é Esther. A Esther, né, ela acompanhou a Noemi, que é a sogra dela, ficaram viúva, né? A Noemi ficou viúva, as duas noras dela, uma Esther, a outra, a outra nora dela, que eu não estou me lembrando do nome, ficaram viúvas, tá? E a Noemi falou, cada um segue teu caminho. Esther não, Esther veio junto com Noemi. Então depois Deus abençoou ela, então ela honrou. Isso chega até a me emocionar, assim, sabe? Pra ser sincero, assim. Ela honrou a sogra dela, ela honrou a família, ela honrou tudo isso, e Deus honrou ela através dela, né? Daí ela foi depois trabalhar, pegar as espigas, uma história muito bonita, a história de Esther, né? E ela teve um casamento muito abençoado, e ela ajudava dentro de casa, né? Ajudava a sogra dela, Noemi, né? Até no financeiro e tudo. Então eu acho muito linda a história dela, e eu tenho um pouco assim, eu gosto disso, honrar mesmo, família, assim, igual ela honrou. Eu creio que Deus acaba honrando a gente, sabe?
essa sabedoria de honrar a família, eu creio, na minha percepção, assim, que Deus honra, sabe? Isso, assim, família. Eu sou muito a favor disso. Então eu oro nesse sentido muito a Deus também. Senhor, me instrui, me dá sabedoria como esposa, como mãe, sabe? Porque eu, Alexandra, eu acho muito difícil a gente levar uma vida hoje certa, tentando ter famílias dentro da casa do Senhor. Então, mas eu me vejo como Esther. Eu tento fazer o possível que eu posso me semelhança a ela, assim, sabe? A família. Honrando. Eu acho isso muito bacana. Eu creio que Deus não abandona, sabe? Não. Quando a gente tenta estar ali de joelhos, né? Tem até um projeto que eu gosto muito que a gente tem lá em Marialva, que é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. É forte. Eu gosto muito, né? Levanta Débora, né? Desperta Débora, né? Porque Débora era muito de oração, né? A mulher Débora dentro da Bíblia fala, né? Então eu gosto muito. Então eu falo que eu puder ter sabedoria quanto esposa, mãe, eu tento me aproximar mais e me vejo como Esther nesse sentido. Acho bacana. E as duas histórias têm perseverança, né? Então, a sabedoria vem da perseverança. Perseverança, oração, né? Oração. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, com isso, Deus está testando a nossa fé também, né? Que nós possamos andar por fé e não por vista. Porque Deus está trabalhando, Deus Ele está fazendo o dia melhor, né? Porque o primeiro milagre de Deus, de Jesus, foi um casamento, né? Então Deus Ele honra aquilo, eu creio. Aquilo que a Alexandra falou, né? Perseverar e crer que Deus está trabalhando, que Deus Ele não se agrada de uma família ser destruída, haver separação. Então assim, que nós possamos crer que Deus está fazendo de melhor para as nossas vidas, tendo a sabedoria do alto, não a sabedoria, que a mulher sabe edifica. Edificar é você estar ali construindo junto com Deus, pedindo para o Senhor sabedoria. E eu creio que Ele vem e faz. E já aproveitando, vocês se consideram essa mulher sábia que provê pela família, pelos filhos? Eu posso mentir para vocês, mas para Deus eu não minto. Aquilo que a Alexandra falou, né, desse convite de estarmos aqui, isso fez com que eu olhasse mais para dentro de mim e buscasse essa mulher sábia, uma mulher que busca em Deus, em tudo que for fazer, apresenta para o Senhor, fala com Deus, e assim, agora, assim, não que eu não era, que eu temo a Deus, porque a gente tem que temer o Senhor, pedindo a direção para Ele, né? Quando você pede a direção para Deus, você tem intimidade com o Pai. E para ter essa intimidade tem que ter jejum, oração, palavra, e isso eu tinha e tenho com o Senhor. Aquele momento de fechar a porta, né? E entrar no seu quarto em secreto, se derramar para o Senhor e Ele escutar a oração e falar: não, filha, vai que eu estou com você. Então, assim, nesse aspecto eu já não tinha, assim, mas agora, como eu falei em Abigail, aquela mulher sábia, aquela mulher que intercedeu, que apaziguou, e isso chamou a atenção de Davi. Então é isso. Eu me acho mulher sábia? Eu acho uma pergunta muito difícil essa. Porque a gente dentro é uma coisa, quem vê a gente fora vê outra. Sim, porque tanto é que esse tema, a gente se inspira em vocês, então... Agora se você me vê juntas na intimidade, amiga, é diferente. Eu tenho os meus defeitinhos, todo mundo tem. Não, eu acredito. Tem um versículo na Bíblia, em Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E eu tenho esperado no Senhor para ser mais sábia. Eu ainda preciso de muito, Jéssica, eu preciso de muita sabedoria do Senhor. Peço muita sabedoria do alto, porque eu vou ser bem sincera com você, não é fácil. Não é fácil ser mãe, ser esposa, dona de casa, auxiliadora, ajudadora, não é fácil. Então eu tenho esperado no Senhor ser mais ainda, mas além de esperar no Senhor, eu tento me esforçar
cada vez mais para ser mais sábia. Porque eu, sinceridade, tem semana que pega, assim, a sabedoria zero. Tem semana que tá pianinho. Eu falo muito, né? Sou muito de falar, se vocês perceberam. Então, às vezes eu falo, Senhor, Espírito Santo, unge os meus lábios. Unge os meus lábios para me falar mais o que provém do Senhor. Eu tô trabalhando em cima disso. Sinceridade. Achar que eu sou sábia, e se eu falar que me acho 100% sábia, eu tô mentindo para você. Então, não me acho 100% sábia. Eu tento a cada dia trabalhar em cima disso. No meu secreto eu falo, eu choro. Às vezes no secreto eu tô lá chorando, falando com o Senhor, não tem nem o que falar. Mas Deus sabe cada lágrima que desce dos meus olhos. Que Ele sabe que é falta de sabedoria minha. E nesses momentos seu que você acha que falta sabedoria, você prefere então ficar reclusa, ficar mais quietinha, ficar... Eu tento, irmã, sinceridade que eu tento. Eu tento, palavra que eu tento. Mas é porque ainda mais a gente tem, né, filhas moças, não sei o que, são bênção, tem esposo, glória a Deus, caminha com a gente também, né, na caminhada junto. Então, às vezes eles me ensinam mais do que eu ensino eles. Então, enfim, mas eu tento ser sábia, eu tento mesmo. E esse versículo que a gente está citando direto aqui, né, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Eu tento caminhar nesse padrão, caminhar junto com esse versículo na minha cabeça. Eu tento. E para finalizar, vocês podiam dar um conselho para as meninas, para as mulheres espelhar? O que eu posso falar é assim, para as pessoas não desistirem, para perseverar, porque Deus começou uma grande obra. Aquele que busca no Senhor, Deus Ele honra, né? Então assim, que a mulher venha a ser sábia, aquela que está começando o casamento agora, que venha a ser edificada, que ela venha a ser guiada pelo Espírito Santo, porque o nosso coração ele é enganoso. Então tudo que for fazer, apresenta para Deus, e eu creio que Deus ele faz, no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então persevera, porque Deus ele tem o prazer de nos ver felizes e nos abençoar. Eu acho assim, meu pensamento é assim, que meninas pretendem ter um casamento, eu creio que esperar no Senhor é a melhor maneira, né? E saber ter consciência de julgo desigual não é bacana, né? Tentar esperar no Senhor um casamento que edificado na palavra, edificado em Jesus mesmo, eu creio que é a melhor maneira, né, dela ser feliz e saber escolher, saber esperar em Deus, eu creio que é a melhor maneira. E quem já tem um relacionamento, principalmente mulheres, nós mulheres, mães, né, dobrar o joelho, procurar pôr suas mãos, que eu creio muito no poder da oração, sobre posições de mãos, né, de mães, sobre os filhos, de esposa, sobre os esposos. Eu creio muito nisso. Orar, né, em cima de nossos filhos, nossos esposos, enfim, eu creio que mulher pedir sabedoria do alto mesmo. Eu acho que é hoje isso. E evitar de ver coisas do mundo. O mundo lá fora está mostrando as coisas, igual nós comentamos no começo, né? As coisas bonitas e tal, mas isso toma muito cuidado, porque o diabo ele é astúcio, né? Ele quer fazer a gente se dispersar desse mundo que a gente vai estar vivendo aqui, nesse mundo meio diabólico, dizendo meio assim, né? Então eu creio que a melhor coisa é estar na presença do Senhor no ambiente. É tão gostoso o ambiente, todo mundo pensa igual, né? Verdade. De Deus, dos irmãos, né? A gente interagir, conversar, bater um papo, tirar umas ideias. Então eu creio que a gente, mulheres, procurarem estar mais dentro da casa do Senhor. Eu creio que é a melhor coisa. E só para finalizar, o vigiar e orar, né? Vigiar, nem tudo que brilha é ouro, né? E é isso. E vida que segue. E finalizamos assim mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima e que Deus te abençoe. Amém. Irmãs, eu quero agradecer pela Obrigada presença de vocês. pela oportunidade. São bênçãos na nossa vida. E são espelhos, sim. Porque a gente se espelha muito em vocês. Vemos vocês, sim, como mulheres sábias de Deus. Amém. E que Deus venha honrá-las. Assim como a Bíblia. Em nome de Jesus.